Nunca foi fácil e nunca será para o povo preto do preconceito se libertar. Sempre foi luta, sempre foi porrada contra o racismo estrutural barra pesada. Negão, 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 negão. Negão, 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 negão. Negra, 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 negra. Negão, 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 negão. Negão, 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 negão. Negra, 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 negra. Fala pro homem cordial e a sua falha engrenagem. Meu corpo é livre com amor, cor e coragem. Pra cada um que cai, choramos rios e mares, mas nunca calaram as nossas vozes milenares. Sem gênero ou preceito, humanos em nova fase. Wakanda é o meu mundo, Palmares, setor a base. Quem topa esse rolê, dá asas à liberdade no feat, filho do rei e a deusa Elza Soares. Todos os dias me levanto, olho no espelho, sempre me encanto com o meu cabelo e a cor da pele dos meus ancestrais. Todas as noites, no quarto escuro, peço a Deus e aos orixás que a escravidão não volte nunca, nunca, nunca mais. Negão, 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 negão. Negão, 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 negão. Negra, 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 negra. Negão, 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 negão. Negão, 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 negão. Negra, 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 negra. Negão, 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 negão. Negão, 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 negão. Negra, 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 negra. Negão, Negra, negão, negra, negão, negra, negão, negra, negão. negra, negra, negra. Vai. Nega, 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 nega. Olá, olá! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma Urbalha aqui na Prensa de Babel, diretamente do Cafofo. Aliás, eu não estou no Cafofo, mas vamos fingir que estamos. Olá, eu sou o Fábio MC, muito prazer. E aí, estamos aqui nessa interação, a Urbalha rolando aí já algumas edições, sempre trazendo
fazedores e fazedoras aí que eu conheço, que eu admiro e que realmente fazem a diferença aí nos seus fazeres, nos seus manuseios. Vamos lá, vamos chamar a convidada de hoje, sem muitas delongas. Por favor, apareça. Olá! Olá! Nossa, que prazer estar aqui no seu cafofo, que não é cafofo hoje. Clarissa Lima, minha querida amiga, a gente se conhece aí já há um tempinho, mas eu vou deixar para você se apresentar, porque aqui os convidados, os fazedores falam. Por favor, se apresente. Eu sou a Clarissa Lima, como o Fábio falou, sou professora, sou escritora, e nessa caminhada aí por dias melhores, né? Em todos os sentidos, a gente está sempre em movimento, buscando o dia da utopia, né? O dia melhor. Pois é, né? Esses dias aí que a gente está sempre em busca e em luta, né? Para que as coisas sejam possíveis. Então, Clarissa, antes da gente entrar no momento que a gente se conheceu e, a partir daí, traçar um diálogo, uma narrativa, eu vou te perguntar o que eu pergunto para todos os convidados, todas as convidadas, como que eles estão lidando com esses tempos, né? Não só os tempos de pandemia, mas esses tempos gerais. É sempre importante aí ver esses olhares, perceber esses olhares diversos sobre esses tempos. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Esse clipe, ele emociona a gente, né? Ele pega, assim, dá essa letra muito forte, né? A Elza Soares e toda a trajetória dela, o Renegado também, e ilustra muito, né, do que a gente vivencia, né? A gente se conhece desde a juventude, né? Quando a gente militava pela juventude negra, e quando a gente vê, tipo, na canetada, várias coisas que a gente conquistou ali na luta, no suor, na briga, na disputa, né? Aí vem uma canetada no ar-condicionado e pá, derruba, né? Então são tempos bem difíceis, assim, né? A sensação, ao mesmo tempo que a gente vê nitidamente o alcance de muitas coisas, mas quando a gente vê que a letalidade ainda está grande, que o acesso à justiça ainda está muito pouco, o acesso à saúde ainda é muito embarreirado, a gente vê que tem muita coisa ainda para lutar, né? A nossa trajetória, ela passa por essas conquistas, mas também parece que quanto mais a gente cava, mais fundo é o túnel, né? Dá uma sensação, assim, bem, sei lá, é desafiador demais. Até descrever, né? Até descrever se torna desafiador, né? Enfim, mas foi importante a sua fala e a sua sensibilidade aí diante da questão. É importante a gente perceber aí, esses efeitos sobre nós, né? Mas vamos lá, vamos começar agora mesmo com o momento que a gente se conheceu, que foi no Fórum de Juventude Negra, né? E aí eu gostaria que você falasse do fórum para cá, o que você viu de evolução e o que você viu de regressão aí daquilo que a gente sempre discutiu e daquilo que a gente tentou fazer, aplicar dentro das nossas atuações. Duas coisas assim que me marcaram bastante no fórum era a questão do extermínio da juventude negra, que tinha até um debate bem intenso se a gente ia chamar de extermínio, se a gente ia chamar de genocídio, né? Tinha aquilo, genocídio, não é extermínio, não sei o quê. Mas ainda assim, por mais que vários mais velhos já denunciassem que a juventude negra morre, né, majoritariamente diante das outras juventudes, a gente conseguiu ter esse marcador, né? Marcar essa questão do extermínio. Jovens pretos morrem muito mais.
E aí os mais velhos abraçaram, né? E a gente conseguiu comprovar com dados estatísticos, né? Com tudo. E daí virou-se realmente um fato. Realmente, saiu do discurso de que jovens negros morrem mais para uma realidade, né? Assim, é real que isso acontece. Eu acho que o Fórum de Juventude Negra tem muita participação nisso. E a outra questão também foi o acesso às universidades, né? Eu agora estou fazendo mestrado, entrei como cotista na UFRJ, e aí eu acho muito louco, assim, caraca, entrei por cotas. A gente brigou muito para ter cotas, né? A gente lutava para ter cotas, e a galera com aquele discurso biológico. Eu lembro que na época, como é que era o nome daquele cara, Demóstenes Queiroz, sei lá, um senador, levou Uhum. geneticistas para o Senado para falar que não dava para ter cotas, porque todo mundo é igual, todo mundo é humano, era uma parada assim muito bizarra, né? Bizarro, bizarro, né? Aí hoje eu entro na política de cotas e assim, na UFRJ, que foi aqui no Rio, uma das últimas universidades, né, a aderir às Sim. cotas federais. E aí, pô, maior diversidade, sabe? Minha linha de pesquisa é inclusão, ética e interculturalidade, assim. Quando você ia ver que aquela faculdade que resistiu tanto a cotas ia ter uma linha de pesquisa sobre isso, né? Então, assim, é bom desfrutar daquilo que a gente luta pra caramba pra ter, sabe? Porque antes eu estava muito de fora, assim, eu lutava, via as pessoas entrando, mas fazer parte real, tipo, nossa, que eu conquistei esse espaço aqui, entrei, né? Acho que as cotas, elas representam muito isso, assim, você chegar na universidade e ver aquela diversidade, não ver mais aquela sala de aula brancona, acho bacana, assim, É, importante. é muito maneiro, né? Eu fui no Encontro de Juventude Negra, em junho, em 2007, lá em Lauro de Freitas, e depois participei dos fóruns, né? Inclusive do fórum lá de Guarujá, né? Que foi Uhum. foi bem épico aquele momento. E interessante que muitas dessas pessoas que participaram do fórum, né? Hoje são pessoas que são proeminentes, né? Tipo a Carla Cotirene. Você lembra a Carla Nui? Sim, sim. A Carla Muito no fórum. legal. E aí hoje você vê essas pessoas assim fazendo coisas, né, potentes, e você é um desses exemplos, né? Mas uma coisa legal nisso tudo, assim, eu lembro que eu participei de um encontro, foi no FRJ, é um encontro de estudantes cotistas. E participei da parte cultural, né? Eu fiz uma apresentação junto com um amigo. E aquele ambiente lá da UFRJ, com mais de 3.000 pessoas pretas, universitários participando, trocando, fazendo coisas, aquilo me impactou muito, assim como o encontro foi muito impactante por ter visto jovens, o encontro e o fórum, né, por ter visto jovens pretos do Brasil todo, né, juntos, né, ali discutindo. Esse encontro de cotistas também foi tão impactante quanto, né? E aí eu quero te perguntar sobre essa questão do que você se tornou a partir do fórum, né? Porque você é professora e é escritora e tem uma atuação na educação infantil. E aí eu gostaria de falar, perguntar para você, né, sobre essa evolução. Como é que foi esse impacto do fórum e como isso proporcionou coisas para a sua vida? Então, eu acho que a contribuição do fórum, assim, para mim, né, pessoalmente, foi me tirar da minha caixinha, né? Porque, embora, assim, eu tenha uma trajetória de militância de casa, né? Que minha mãe era militante, né? E Sim, tudo sim. mais. Mas eu vivia muito ali no universo da minha cidade, né? Sou do interior, assim como você. E vivia ali em Teresópolis, no meu mundinho Teresópolis, no movimento negro ali de Teresópolis. Na infância eu participava mais do CNRG, mas adolescente, grandinha não, eu ficava mais ali em Terê. E aí, quando eu vou para o Fórum de Juventude Negra, eu, pá, caraca, o Brasil inteiro está falando sobre isso, né? Tem jovens negros do Brasil inteiro, então você amplia muito assim o olhar, você sai muito da caixinha, né? A gente
começa a ter uma visão mais nacional das coisas, entender a diversidade de culturas, para além da questão racial, mas das localidades, né? Aprendi sobre a população ribeirinha, né? Sobre a galera das florestas, discursos assim que eu não tinha interesse, né? Então, quando você começa a participar de movimentos nacionais, abre o leque também para a diversidade cultural que tem no Brasil, né? E o impacto da questão racial neste lugar também, né? Dessas diferenças culturais, né? Debate de gênero, sexualidade, enfim, tudo isso vem muito forte dentro do fórum, né? Né? Enfim, mudou a nossa vida, né? Nossa vida foi mudada de uma maneira muito significativa. Conheci você, né, Fábio? Eu fico sem graça com essas coisas. Mas conhecer também foi bem importante dentro desse contexto, até porque depois do fórum a gente participou do acho que foi a parada que aconteceu no Rio, lá na UERJ, lembra aí para mim o nome? Da Conferência de Igualdade Racial? A conferência, né? A conferência também. Eu conheci o fórum pela conferência. A primeira conferência de igualdade racial foi antes do encontro em Lauro de Freitas. Uhum. Mas, como sempre, todos esses espaços, esses congressos, sempre teve mesa de juventude, né? Uhum. E aí eu lembro que eu fui conferencista em Brasília, na primeira conferência de igualdade racial. Aí lá conheci a Pérola Sampaio, conheci o Júlio, né, lá de Santos, Júlio Tombi, né, o Paulo Ramos, né, era uma galera assim bem forte. Também tinha uma galera do partido, né, do PT, que era a galera da Juventude Negra do PT, que também se reunia. E aí eu não fui para Lauro de Freitas, para o encontro nacional, mas quando houve o encontro estadual, né, que formou de fato o Fejune, aí eu entrei. Bacana. A Gabi, né? A Gabi. Maravilhosa ela. Pô, muito bom, muito bom. E aí, só para a gente fechar entre aspas, né? Porque a conversa é contínua, eu gostaria que você falasse um pouco dessa importância desses espaços de discussão política para a juventude, né? O quanto isso é importante para a nossa formação, né? Qual é a sua visão sobre? Pô, total, assim, né? Eu sou professora, sou suspeita para falar, né? Mas eu sempre penso na escola como um espaço político fundamental, né? Assim, a escola é aquele lugar democrático no sentido de que tem a obrigatoriedade das pessoas terem matrícula. Então, isso faz da escola um lugar em que todo mundo tem que estar, todo mundo que eu digo enquanto diversidade, mas enquanto uma reprodução de mini-sociedade, ali também vai ser um lugar de crises e de tensões. E ela não dá conta dessas crises e tensões, até pelo formato, né, estrutural, que é a luz da sociedade. Então, tem aquela estrutura, né, eurocêntrica, racista, em que os debates, se não for pelas bolhas, não acontecem. Então, esses espaços de militância paralelos, né, de juventude, são espaços que eu entendo como educacionais, no sentido de você pensar a sociedade e ver estratégias comuns, assim, né? Você consegue identificar em outras pessoas aqueles desejos utópicos que você tem, você vai trocar ideias sobre isso e vai ver estratégias sobre isso, né? Que poderia acontecer na escola, mas a escola limita esse tipo de perfil, né? Ela meio que sufoca. Então, eu penso que a juventude grita muito fora, né? Para além da escola, amplia os saberes, e é uma maneira também de transformação muito importante, né? Então, esses espaços, assim, eu penso que são espaços educacionais, porque eles educam para um novo modelo de sociedade, para uma nova forma de ver o mundo. Ele socializa, ele faz pares, né? E trajetórias assim, de vida, de lutas importantíssimas. Bacana, bacana.
Mas vamos lá. Você é a chamada ativista ou militante de berço, né? Você está ali desde pequenininha fazendo as coisas, participando das coisas. E aí eu gostaria que você falasse um pouco aí desse seu berço, que acho que é interessante a gente tocar e colocar isso à tona, né? Fique à vontade. Pois é. Então, sou filha de Rosa Maria, né? Minha mãe, minha ancestral, partiu tem 2 anos. Aliás, você, assim, você tem uma importância ímpar nesse processo, né? Você sabe como você teve comigo nesse momento. E ser filha de Rosa é o seguinte, minha mãe, ela era muito potente, assim, né? Mulher preta, nordestina. Minha avó teve 15 filhos, morreram 11. Nasci e morria, assim, era muita pobreza, né? E a minha mãe é a mais velha das sobreviventes, né? Sobreviveram 4. E ela, assim, nordestina, assim, de pintar todas, assim. Ela foi a primeira a ir para a faculdade, primeira e única, né, entre os irmãos, advogada. E ela veio para o Rio veio para o Rio muito jovem, se formou, né, advogada, como teve meu irmão, e ficou viúva com 28 anos, né, com filho de 5. Então a vida dela sempre foi de muita luta, né, dar conta de comer, dar conta de dar comida para o filho, estudar e tudo mais. E aí ela conheceu o meu pai, alguns anos depois dela ter perdido o primeiro marido, e eles foram morar em Teresópolis. Meu pai é preto gaúcho, não se adaptou a ficar aqui no Rio, foram para Terê, que era um lugar mais friozinho e tal, se adaptou melhor. E aí chega aquele casal, né, jovens negros com filhos, ela advogada, ele contador, para morar numa cidade serrana, pseudo-burguesa, colonialista, né? E para ela não, para ficar aqui a gente tem que fazer alguma coisa, né? Tipo, bora mobilizar essa cidade. E aí ela cria o Movimento de Cultura Afro-Brasileira de Teresópolis, o MOCABT. O MOCABT tem 34 anos de existência. E com o MOCABT, ela começa a fazer um trabalho com a população negra, que era majoritariamente empregadas domésticas, né? E as reuniões eram na minha casa. Então, todos esses debates aconteciam na sala de casa, né? De falar sobre questão de trabalho delas, porque elas achavam que por trabalharem anos e gerações das famílias delas trabalharem anos na casa, era tudo no amor, não precisava dos direitos trabalhistas, né, e tudo mais. E minha mãe começa a fazer esse trabalho de conscientização, né, do que é trabalho, do que é afeto, do que é família, porque elas carregavam nas bolsas delas foto do filho da casa. Olha aqui meu filho branco, né? Então era todo um trabalho de, não é seu filho não, é teu patrão, né? Eu sou muito grata porque no Natal eu trabalho lá no Natal e posso levar meus filhos. Não, não é para você trabalhar no Natal. Natal é feriado, você tem que estar com sua família. Então era todo um trabalho assim de conscientização bem forte na cidade, né? E aí eu fui crescendo no meio desses debates. A Abdias foi lá em casa, a Lélia Gonzalez foi para fundar o MOCABT, Nossa. né? Então eram histórias assim, o vovô Marcílio, né, que era um grande ícone do movimento negro, que morou lá em casa há alguns anos, né? Minha mãe tinha isso também dos mais velhos, né, cuidar dos mais velhos, e ela acabou levando o vovô Marcílio lá para casa. E a gente foi crescendo aí nesse meio, né? E o vovô Marcílio, como eu sou a caçula, todo mundo me chamava de Claricinha, né? Vem cá, Claricinha, não sei o que, Claricinha. E aí ele fala assim para eles, pequena no tamanho, mas sou muito grande na inteligência. Então, esse empoderamento, né? Você é potente, você é capaz, você é inteligente, você pode muito, né? Tudo isso foi o movimento negro ali em casa me dizendo o tempo todo, né? E eu costumo dizer que tudo que eu vivia fora, todas as situações de racismo que eu vivi fora de casa, na escola, em ciclos de amigos e tudo mais,
em casa, no movimento negro, eu tinha todo o outro lado, né? Todo o conforto, todo o pertencimento, enfim. E aí eu sou muito grata por ter tido isso na infância, né? Acho que é por isso que eu gosto tanto da educação infantil. Eu aposto muito nas crianças pequenas, sabe? Acho que é muito bacana a gente construir, a gente dar as possibilidades desde muito pequenos, sabe? Bacana, bacana, bacana. Pô, que história legal, né? Eu não sabia dessa coisa do Abdias, da Lélia na sua casa, não. Maneiro, 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 maneiro. Temos história, né? Temos bastante história. E aí, e aí, e aí a gente vai entrar melhor na questão sua como escritora, mas até para pegar o gancho disso que você acabou de contar, né? Você escreveu sobre sua mãe, né? Agora há pouco tempo, né? Em um livro. Você pode falar mais sobre? Sim, então, a Sandra Coleman, ela é brasileira, mas ela fez o doutorado dela na Universidade de Nova York. Ela mora lá nos Estados Unidos, né? E como tarefa, né, como um dos trabalhos dela, ela fez uma exposição em 2017 sobre mulheres negras brasileiras, presença e poder. Então, ela escolheu 10 divas para ela homenagear, né, 10 mais velhas, e, se eu não me engano, 25 mulheres negras, para ela falar a respeito dessa exposição com fotografias, lá na Universidade de Nova York. E aí, minha mãe foi uma das 10 mais velhas que ela homenageou, e eu fui uma das 25 mulheres com essas fotografias lá. E aí a exposição foi o máximo, né? Todo mundo, tipo, super curtiu, né? Achou, né, muito legal a Universidade de Nova York estar falando sobre mulheres negras brasileiras, né? Sobre a potência das mulheres. E aí a Sandra, né, como ela não para quieta, ela transformou a exposição num livro, onde as divas foram biografadas e as outras mulheres, só que ela ampliou, não ficaram só as mulheres das fotografias. As mulheres, elas se autobiografaram. Então, eu escrevi sobre a minha mãe, aí agora para o livro. Na época da exposição, minha mãe ainda estava viva, e agora no livro ela já tinha falecido, então eu fiz a biografia dela e escrevi a minha história. Eu tenho 2 textos no livro. Ai, que bacana, bacana. Mas aproveitando essa deixa, então vamos falar sobre sua faceta de escritora, mas só que sua faceta de escritora tem a ver com a sua faceta de professora, né? Que você é professora de educação infantil, né? Então, fala primeiro sobre essa experiência de educação infantil. Como é que é uma professora preta dentro da rede de ensino? E o que você lida com as crianças? Não, então, eu fui professora de educação infantil, acho que todas as professoras passaram por isso no início da carreira, né, há 20 anos atrás. E aí eu dei aula, assim, os meus primeiros anos foram na educação infantil, e quando eu vim morar no Rio, eu dou aula na mesma escola desde quando eu cheguei aqui no Rio. Eu dei aula no ensino fundamental, e depois houve lá uma mudança na escola e me botaram de novo na educação infantil. Eu fui chorando, assim, eu não acredito que eu vou para a educação infantil, isso é racismo, é porque eu sou a preta, escolheram a mulher preta para ir para a educação infantil. Eu fui assim, sabe, assim, com aquele preconceito, como se eu estivesse regredindo na minha profissão, né? E aí eu entro na educação infantil, assim, com uma concepção muito diferente da concepção que eu tinha lá atrás nas minhas primeiras escolas de educação infantil, né? E o olhar da educação infantil também traz muito isso, né? É como se você estivesse num estágio e aí quando você tiver boa o suficiente, você vai para o ensino médio, você vai dar aula na universidade, enfim. E aí a educação infantil me mostrou o seguinte, né? A faixa etária que eu mais gosto de trabalhar são crianças de 3 anos de idade, crianças que já estão desfraldadas, que falam, mas que ainda estão assim nesse meio do caminho, né? Do aprender a linguagem e fazer a leitura de mundo.
E aí eu adoro essa faixa etária, eu acho incrível. Por quê? Eu descobri que a educação infantil, primeiro ali, são pessoas, como todas as outras pessoas, no entanto, são pessoas pequenas. Pessoas pequenas que têm direitos, que são sujeitos de direitos, que têm suas expressões, que têm suas emoções e que têm seu desenvolvimento como qualquer outra pessoa. Né? Então, entender a criança enquanto um sujeito de direitos que tem leituras de mundo, né, e respeitar essas leituras de mundo, me fez entender o que é a educação infantil e qual é a potência dela. Depois, pela neurociência, entender que de 0 a 3 anos as crianças têm uma elasticidade cerebral exatamente para receber uma gama de informações que ela vai precisar para o resto da vida, né? Andar, falar, comer, despir, fazer birra, desfazer birra, enfim. Você aprende muito mais coisas de 0 a 3 anos do que de 20 a 23, de 30 a 33. Nunca mais de 3 em 3 anos você aprende tantas coisas que você vai precisar utilizar para o resto da vida do que de 0 a 3 anos. Isso também me deu uma potência muito grande para a educação infantil. E, por último, é o lugar social que ela tem inserida. Inclusive, no mestrado eu estou pesquisando isso, né? Essa subjetividade, esse lugar da educação infantil. Porque esse lugar não é visto, né? Esse segmento não é visto como essa potência de desenvolvimento dos sujeitos, mas sim aquele lugar ainda depósito das crianças ficarem enquanto os pais trabalham. Então, geralmente, as perguntas na hora da saída e aí, comeu? Nossa, o cabelo tá penteado, né? Mas a questão do desenvolvimento ali, a potência de desenvolvimento, ela é muito gritante, assim, e pouco percebida. Além disso, né, eu também sou dirigente sindical pelo Simpro Rio, e lá no Simpro eu descobri que é o menor piso da categoria, né? Educação infantil e fundamental 1. É um piso, assim, R$ 12 e alguns centavos, que é o piso, né? E se você vê o ensino superior, o piso chega a R$ 55. Né? Então é uma discrepância enorme de como você lida com uma fase de desenvolvimento do sujeito em determinada faixa etária e como você lida com o desenvolvimento do sujeito em outra faixa etária. Sim, né? A função é a mesma, somos professores. Né? Então, esse lugar da educação infantil me mostrou muitas coisas. E esse lugar do valor, né, do cuidado, me coloca a pensar essa subjetividade da mulher negra. Porque as mulheres negras, ao longo da história, né, desde da Casa Grande, entre outras tarefas, ela tinha a tarefa do cuidar. Né? Então, ela cuidava dos outros filhos e não cuidava dos seus próprios filhos, não tinha essa possibilidade. E aí, quando dizem que a educação infantil surgiu para ser o espaço de cuidar das crianças das mães trabalhadoras, aí eu já problematizo. Que mães são essas trabalhadoras? Se as mulheres negras sempre trabalharam, né? Então, foi pensado para os filhos de quem a educação infantil? Aí a gente vai começar a pensar nos acessos, né, e tudo mais. Então, é um segmento que eu gosto muito de trabalhar, que tem muita potência, né, e a questão racial também, assim, é fundamental nessa faixa etária, porque é o que eu disse antes, né, acho muito melhor construir do que desconstruir lá na frente. Bacana, bacana. Só para pontuar aqui, eu sou o Fábio MC, estamos conversando com a Clarissa Lima, diretamente da Urbália, na Prensa de Babel. Vamos lá, Clarissa, a partir dessa experiência aí que você acabou de relatar, isso virou uma série de livros, né? E aí eu gostaria que você falasse, fala aí sobre esses livros. Então, o Cor de Pele, eu não vou conseguir pegar agora, dei esse mole. O Cor de Pele 1, eu falo sobre mais a questão pedagógica, né? Como lidar com a educação infantil, com a questão racial, porque uma das coisas que eu percebi de cara, assim, na educação infantil, que eu via lá atrás, via na minha infância, o tal do lápis cor de pele, né? Mas parece cor de pele, aquele pêssegozinho.
né? A cor da pele de quem? De quem, E né? aí eu fui pensando assim, tipo, como que isso já é uma anulação da identidade de cara, né? Ali você já aprende que você não é preto. Uhum. Porque a partir do momento que você aprende a fazer o autorretrato, porque as crianças de 3 anos aprendem a fazer o corpinho, né? A gente chama de esquema corporal. Então é muito comum a criança desenhar a cabeça, aí o braço saindo da cabeça, assim, porque eles acham que o braço está aqui, né, nessa Não existe dimensão. Então, pescoço, né? Pescoço para quê? é uma cabeça e braço, acabou o corpo, é isso o corpo, né? Mas para você fazer esse corpo, você tem todos os atributos, né? Então, como que você vai desenhar o cabelo? Como que você vai fazer a cor da pele? Aí a Coralie, cara, com a Uneafro, fez os lápis cor de pele, né? Que são 14 tons. Eram 14 tons, agora já tem 24 tons com lápis de cera, porque na educação infantil a gente usa o lápis mais grosso, né? Para coordenação motora. E aí, quando eu levo esse lápis para a escola, pronto, a vida muda, né? Qual é o meu? Deixa eu ver a minha cor de pele. Tipo, você já leva a possibilidade da diversidade, né? Existem várias pessoas com vários tons de pele, né? E aí no livro eu vou falando sobre isso, sobre essas experiências, né? Desde de desenhar o esquema corporal, a sua autorrepresentação, o quem você é, né? E aí passa pela escolha do lápis, né? Muitas crianças negras se desenhavam pesseguinho, né? E faziam o cabelo assim, né? Não fazia o cabelo pro alto, Ah, né? sim. Com os cachinhos e tal. E não eram corrigidas, né? Entre aspas, né? Com rigidez, mas orientadas sobre Uhum. as suas características fenotípicas. Então, eu trabalho muito com espelho, assim, direto. Eu trabalho muito com sentir texturas, né? Para se autorrepresentar. E, para além disso, né, todo mecanismo que vai contribuir para essa orientação, né? Desde os jogos que tenham personagens negros e negras, bonecos, boneco masculino e boneca feminina, negros e negras, a representação dos murais, né? Enfim, é toda uma linguagem que você precisa, uma linguagem visual que você precisa ofertar para a criança também ter as referências, né? Por aí, o Cor de Pele 1. O Cor de Pele 2, eu falo sobre essa questão subjetiva do lugar da educação infantil, né? Cor de Pele 2, valorizando, não, reconhecer o passado para compreender o presente e transformar o futuro. Então, entender em que lugar a mulher negra esteve na história, qual o seu papel educador, onde que ela está hoje, né? Porque ainda é majoritariamente babá e não professora, qual é essa relação, né, de professora de educação infantil e babá, e a questão também da valorização salarial, que eu acho que é muito parecida com a luta das babás, das empregadas trabalhadoras domésticas, até pela PEC, né, das domésticas, que é muito Sim. recente. Uhum. Né? Então, assim, essa questão da valorização salarial para quem cuida das crianças, acho que vai muito de encontro à luta das mulheres negras neste lugar, né? Das babás, das trabalhadoras domésticas, no geral. Bacana. E como é que você rodou, né? Rodou em vários lugares, né? Fez palestras e para apresentar esse conteúdo do Cor de Pele. E como foi a recepção das pessoas com relação a esse conteúdo? Então, na verdade, foi um movimento contrário, assim. Eu comecei fazendo palestras para as professoras, e aí elas começaram a pedir, pô, você tem que escrever sobre isso, você tem que falar sobre isso. E aí eu fui com meus achismos e escrevi, né? Aí tinha que ter aquela licença acadêmica. Pô, mas é o quê? Sua tese? Eu não. É o seu TCC? Eu não. É a minha experiência, é o que eu Essa acho. experiência, né? Né? É o que eu acho. E aí eu, tá, algumas torciam o nariz, outras não. Mas foi até conversando com você, não sei se você lembra disso, que eu estava super chateada. Eu, caraca, meu livro não é muito aceito em determinados espaços e tal. E você, pô, mas é aceito em outros espaços? Então é nesses outros espaços que você tem que ir, vai embora.
E aí segui teu conselho e fui embora. Né? A gente tem que ser lida por quem quer ler, com quem quer falar sobre aquilo. Quem não tá afim, beleza, também, viva a liberdade. Sim, sim, né? Importante. Você falou sobre essa questão dos murais, né, e da cor de pele. Você me fez lembrar aqui de uma história de infância que teve uma vez que a professora pediu para a gente pintar um boneco, né? E eu não, tipo, eu não sabia que eu poderia pintar de outra cor, né? Além daquela cor de pele que todo mundo diz, né? Mas eu acabei sendo ousado. Aí eu peguei uma canetinha preta e pintei o boneco, porque parecia assim, é isso aqui que pode parecer comigo. Mas só que o resultado da figura não foi condizente com o tom da minha pele. Mas só que, de alguma maneira, houve uma pequena subversão ali dos fatores e de forma muito daquilo do que é a infância, né? Eu lembro de ter sido bem zoado pelas pessoas, assim, né? Pelos meus coleguinhas, pelos meus coleguinhas. Mas então, só para terminar, mas depois eu fiquei procurando qual seria a cor que me representava, até que eu descobri que era o marrom. E aí eu comecei a pintar os bonequinhos de marrom, né? E foi essa experiência, mas só que não foi uma experiência conduzida pela prática pedagógica ali da escola, foi uma experiência muito individual, né? Muito pessoal. E isso é ruim, né? Acaba sendo ruim, né? Porque não é para ser assim, né? Tem que ser uma prática pedagógica. Não, exatamente isso. É o que a Eliane Cavaleiro vai falar, né? Do silêncio do lar ao silêncio escolar. Aquele silêncio, não se fala sobre isso e as crianças meio que tendo que se virar, né? Você ainda foi pro preto e marrom, que bom, né? Mas muitos vão pro pesseguinho e aí vem aquela rejeição, né? Do não se aceitar, não querer ser, não querer, né, estar. Então, assim, é muito importante você ser subversivo, ainda bem, ainda bem. Adoro! Essas coisas que a gente faz desde pequeno e quando a gente está mais velha que a gente racionaliza. Caraca, eu fiz isso. Você lembra de ter falado para algum adulto em casa, não? Oi? Você lembra de ter comentado com algum adulto em casa, não? Não lembro, não, eu não tenho essa lembrança, Mas só que é isso também, né? Minha família é preta, meus pais são pretos. Assim, a minha referência preta sempre foi forte, porque dentro dessas teses da experiência, né, que não são necessariamente referendadas na academia, eu sempre falo que ser preto para mim nunca foi dificuldade, né? Dificuldade foi a afirmação enquanto preto, né, dentro dos espaços, né, que é uma outra parada. Mas saber que eu era preto eu sempre soube, desde sempre. Agora, você chegar no espaço e colocar isso de uma forma legítima, com um discurso fundamentado, isso demorou muito, né? Quer dizer, muito entre aspas, né? Porque os tempos são relativos aí. Você conhece pessoas com 50 anos que dão aquele start, pessoas com menos tempo, né? Assim, esses tempos da descoberta, e aí eu falo que a descoberta linguística de ser preto são bem relativos, né? Mas, enfim... Não, muito louco isso. Eu falava que tinha sido discriminada. Eu lembro que uma vez, eu até falo sobre isso no livro, era festa junina na escola, aí a professora falou, escolham seus pares. A turma, vuf! Aí eu cheguei em casa, mãe, fui discriminada, vou ter que dançar com a tia. Eu sabia falar, sabe, assim, tipo, eu sabia ler o que aconteceu. Muito louco isso, né, cara? Não, muito doido, muito doido. Eu também lembro, só para a gente não estender muito esse assunto, né, nossas lembranças, nossas reminiscências da infância na escola. Eu lembro que teve uma festa na escola, um projeto sobre regiões do Brasil, e aí me fizeram passar pelo papel de seringueiro. Eu lembro disso. Porque apareceu uma foto esses dias aí, eu de seringueiro. E aí eu tinha que andar com um pedaço de madeira gigante, assim, né?
com aquela roupa que eu era um seringueiro, mas tinha uma roupa de salineiro, porque Cabo Frio, as salinas têm um teor muito forte de compreensão do espaço, né? Então, era um seringueiro travestido de salineiro, mas tinha ali um pedaço de pau que eu tinha que ficar andando o tempo todo durante a escola, mais um chapéuzinho, e o quanto aquilo me incomodou, assim, tanto que eu estou falando agora. Nessa coisa bem estereotipada mesmo, né? E aí você tenta entender por que me colocaram nessa porcaria de papel, né? Mas, enfim, só com a experiência e com a leitura que a gente entende. E o Cor de Pele é justamente sobre esses lugares, né, que as crianças pretas são colocadas também, né? E vai apontando o que não fazer, né? Tipo, ou que caminho ir, né? Como lidar, como fazer isso para que as crianças não passem por isso, né? Não passem, né? É difícil. Então, Clarissa, eu sempre mando uma música para a convidada ou para um convidado para ele fazer as reflexões, né? Porque a Urbália era uma coluna escrita sobre artes alternativas, né? Música, literatura, cinema, e, devido a esse momento, virou uma coluna de entrevistas. E como eu estou aproveitando para entrevistar muitos amigos que são realmente fazedores e que realmente fazem a diferença aí no contexto deles, eu aproveito para trazer um pouco do meu mundo para eles, que é justamente essa pesquisa musical. Então, eu te mandei a música que tocou no começo, né, da nossa intervenção, da nossa entrevista, e eu vou tocá-la de novo e daqui a pouco a gente volta para refletir sobre ela, beleza? Maravilha. Vamos que vamos. Nunca foi fácil e nunca será para o povo preto do preconceito se libertar. Sempre foi luta, sempre foi porrada contra o racismo estrutural barra pesada. Negão, 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 negão. Negão, 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 negão. Negra, 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 negra. Negão, 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 negão. Negão, 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 negão. Negra, 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 negra. Fala pro homem cordial e a sua falha a engrenagem. Meu corpo é livre com amor, cor e coragem. Pra cada um que cai, choramos rios e mares, mas nunca calaram as nossas vozes milenares. Sem gênero ou preceito, humanos em nova fase. Wakanda é o meu mundo, Palmares, setor a base. Quem topa esse rolê, dá asas à liberdade no feat, filho do rei e a deusa Elza Soares. Todos os dias me levanto, olho no espelho, sempre me encanto com o meu cabelo e a cor da pele dos meus ancestrais. Todas as noites, no quarto escuro, peço a Deus e aos orixás que a escravidão não volte nunca, nunca, nunca mais. Negão, 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 negão. Negão, 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 negão. Negra, 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 negra. Negão, 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 negão. Negão, 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 negão. Negra, 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 negra. Negão, 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 negão. Negão, 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 negão. Negra, 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 negra. Negão, Negra, negão, negra, negão, negra, negão, negra, negão. negra, negra, negra. Aham. Vai. Nega, 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 nega.
Vamos lá, voltamos. E aí, Elza Soares mais o Flávio Renegado com Negão Negra. E aí, a primeira pergunta que eu te faço, Clarissa, o que que você sentiu aí ao ouvir a música, ao ver o clipe? Fala comigo. Cara, eu tenho uma admiração muito grande pela Elsa, né? A Elsa é muito potente. Eu ouço Elsa desde muito pequena, né? Minha mãe ouvia bastante. E a gente até queria homenageá-la no sindicato. Olha que louco isso. Entrei no Instagram dela, aí tinha um contato de celular, mandei uma mensagem. Ah, a gente gostaria de homenagear a Elsa. Como que a gente faz? Com quem que a gente fala e tal? Eu recebi um áudio Caraca. da Elsa. Professora Clarissa, muito obrigada e tal. Como assim? Pior que eu perdi o áudio da Elsa, porque eu mudei de telefone e não salvei o áudio da Elsa Nossa, falando comigo. nossa, que maneiro, né? Ela mesma respondeu, né? Ela mesma, não era o telefone dela, mas era do Pedro Loureiro, que é Aham. o produtor dela. E aí ela quis agradecer pessoalmente, assim, porque ela é muito cuidadosa, né? Muito zelosa, assim. Mas enfim, esse clipe, assim, acho que ele ilustra muito, assim, esse grito, né, da galera agora. E eu tenho conversado muito com a juventude negra, né? E eu percebo duas questões, assim. Uma que pela geração mesmo, né, que eles são extremamente imediatistas, né? Querem, tipo, bora resolver isso daqui, né? Tá tudo muito parado, ninguém tá fazendo nada, nunca aconteceu nada. Calma, gente, peraí, tem uma história aí, tem uma Existe uma trajetória aí, história, né? né? Mas eu entendo esse imediatismo porque é da geração, né? Eles são isso, é mídia, é curtida, imagens, né? Eles são. E ao mesmo tempo também não aguentar mais perder os seus, né? Tipo, todo dia, toda hora, é criança, é idoso, sabe? Essa violência policial que a gente já denuncia há anos, né? Mas eu vejo também a morte pelo racismo para outras esferas, para além da letalidade, né? A morte de acessos, a morte de não pertencimento, a morte de não conhecer a sua história, de não conhecer suas trajetórias, de não conhecer seus heróis, suas heroínas, né? Tudo isso vai trazendo vários tipos de mortes, né? De identidade, de lugar, né? No mundo. E essa questão histórica, para mim, é muito importante, assim, para a gente entender onde que a gente está, né? Para a gente saber para onde a gente vai. Então, esse clipe ele é muito necessário porque, assim, muita gente comparou, né, o Brasil com os Estados Unidos e queriam fazer os mesmos movimentos que lá. Eu acho equivocado, porque cada lugar tem a sua história, a sua trajetória e organizações, né, para isso. Né? A galera não acordou lá, olha, agora a gente vai fazer uma marcha aqui de É, é. 15 dias, né? Isso daí é tudo muito bem planejado, né? Sim, sim. É, quem assistiu Selma vai ver isso. Você viu Selma? Sim, sim. Né? O Selma ilustra muito bem isso, como que eles são organizados, como que eles planejam, né? Cada ato, não é acordar e ir, né? Então, assim, eu penso que, mas por um lado foi necessário porque muitos jovens que não se reconheciam em movimento passaram a se reconhecer, né? Passaram a procurar, a buscar. A pandemia, que para a população negra, né, é muito cara, para todo mundo é muito cara, mas para a gente é bem mais cara porque é o nosso povo que está indo para a rua trabalhar, né, com Covid ou sem Covid, pegando o trem lotado, pegando o metrô lotado, né? Mas por outro lado, eu acho que conectou muitas pessoas, assim, muitas pessoas que não conheciam as histórias de luta, agora, por a gente estar no meio mais virtual, começaram a conhecer, né? Então, acho que esse clipe também soma para isso, para esse momento da galera do virtual poder também ver
né? Para além da música, que é sensacional, a letra incrível, da Elza maravilhosa, Flávio Renegado também, com uma história de luta incrível, né? E vindo mesmo traduzir aquilo, né? Da arte que liberta. Como é a tua arte também, né? Tuas letras, tuas composições também são super libertadoras, né? Fazem as pessoas se encontrarem, se reconhecerem, e aponta caminhos, né? Do que a gente precisa fazer. Bacana, bacana. Então, a gente está no finalzinho aqui dessa entrevista, dessa live, e aí eu gostaria que você fizesse as considerações finais para você falar o que você quiser, fica à vontade, mete bronca. Agradecer o carinho, agradecer quem veio passar essa sexta-noite com a gente, né? Sextou. Uhum. Dizer que é um prazer enorme caminhar com você, Fábio, ter essa trajetória de luta, né? Em prol de dias melhores. É muito bom a gente saber que não anda só, né? E contigo a gente não anda só mesmo. Né? A gente se afasta, fica um tempão sem se ver, depois a gente se encontra, conversa como se a gente tivesse falado ontem, né? A gente é meio assim. Eu acho que isso é assim, né? A gente encontrar parcerias de luta, né? E esse teu canal aqui é incrível também, né? Ter essa possibilidade das pessoas virem aqui, ter conteúdos incríveis para ampliar, para refletir, para somar, para trocar, né? Acho que é um caminho bem bacana, sim, e muitos parabéns para você por isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Ó, até gaguejei. Mas assim, Clarissa, você sabe que eu nutro uma admiração por você já há bastante tempo, né? Desde sempre, mas é isso, né? As nossas vidas, a gente vai fazendo os movimentos, vai fazendo as coisas, enfim. Muitas das vezes a gente não está disponível, né? Assim, em loco, né? O tempo todo com a pessoa, né? Porque a nossa vida está sempre em movimento, mas é importante também perceber, e eu sempre digo isso como construção de amizade mesmo, né? Aprendizado da construção de amizade é sempre mostrar para a pessoa o quanto ela é importante dentro daquilo que ela faz, entendeu? E eu gosto de fazer isso porque eu acho que é um dos componentes básicos do ativismo. Ativismo, para você ter uma continuidade, tem que ter afeto, né? Você tem que se sentir acolhido, né? Acolhido. As pessoas têm que entender que a gente não é ativista simplesmente porque a gente quer mudar o mundo. A gente é ativista porque a gente quer mudar o mundo das pessoas que a gente gosta também, né? Acho que é a grande questão aí que a gente tem que pontuar. E você é uma pessoa que, com certeza, merece essa atenção, merece esse carinho e, antes de mais nada, merece ser evidenciada enquanto fazedora, enquanto pessoa que bota para quebrar aí dentro da sua atuação. Então é isso, por isso que eu te convidei, agradeço bastante e vamos que vamos, né? Vamos que vamos, porque temos coisas para fazer ainda, né? Querido, gratidão, gratidão mesmo. Fico muito honrada de ouvir essas tuas palavras. E acho que é isso, né? A gente segue junto, caminhando junto. Bora criar o Fórum de Adultos Negros. Como diz um amigo, o Fórum de Semi-Velhos Negros. Já que não somos mais jovens. Não somos mais jovens, né? Estamos beirando os 40, né? Mas a gente podia falar exatamente com a idade, mas a gente está beirando... Não, tô com 37, tô quase tá 3 aninhos, tô lá, pá. Eu sou ano que vem é 40. Mas estamos aí na atividade, estamos fazendo, né? Porque, para mim, é isso, tem que continuar fazendo, não basta ser ativista, tem que continuar fazendo as coisas, né? É isso, vamos juntos, viu? Vamos que vamos. Urbália se despede aqui na Prensa de Babel. Você pode acompanhar pelo YouTube da Prensa, pelo Facebook da Prensa. Você pode aí colocar na sua Smart TV também, se você quiser. Fica à vontade, ver as nossas caras pretas grandonas aí na frente de vocês, porque
vai ser 10h30 da noite, né? Que vai rolar, então você já vai estar tranquilão ou tranquilona, assiste pela TV aí a Urbália. E é isso, Urbália se despedindo. Semana que vem a gente volta com mais um convidado, sempre às sextas-feiras, às 10h30 da noite. Tchau, Clarissa. Valeu, até a próxima. Fomos!